Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, amém? Louvado seja Deus. Vocês pensaram que vocês iam se livrar de mim, né? Vai, Reinaldo. Ele vai trocar hoje só porque é eu que vou pregar, você viu? Amém, irmão. Aleluia. Estão felizes aqui nessa manhã? Eu acredito que Deus tem uma palavra simples. Eu digo que eu não sou pregador, mas eu vou passar aquilo que está no meu coração, de uma forma simples, do meu jeito. Eu só peço para você ter um pouquinho de paciência e abrir o teu coração, porque eu sei que Deus vai falar com você. Amém? Obrigado pelo convite, pastor. Que Deus abençoe, que Deus esteja nesse lugar, nessa manhã. E eu convido você a abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, do capítulo 3. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Às vezes a gente não se sente capaz, mas você já percebeu quantas pessoas que também não se sentiam assim e Deus usou? Não é? Às vezes você fala, não sou capaz de fazer algo e Deus usou. Acho que todos aqueles que acharam que não era capaz foram usados por Deus, mas aqueles que acharam que era, caíram no meio do caminho. Saul, ele pensou estar pronto, foi com muita sede ao pote e caiu. Davi, na sua humildade, ele vai e ele reina, e o Senhor escolheu ele na sua simplicidade. Glória a Deus, que Deus possa falar conosco hoje. Quantos acharam? Lucas no capítulo 3, que o Senhor me dê graça. Passo a ler. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Agora é um profeta falando para o outro. Isaías 700 anos antes. Ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Que mensagem, né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis,
nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Amém? Que palavra forte. Você queria estar na igreja de João, irmão? Você já imaginou se João fosse o teu pastor? Como que ele ia te exortar? Meu Deus. Vamos falar do nosso cotidiano um pouco, para me entrar nessa palavra. Nós hoje estamos vivendo dias difíceis, né? Hoje a dona de casa, ela vai no mercado. Você já percebeu quanto que você tem gastado no mercado? Como tem ficado difícil as coisas? Hoje o que se fala, a gente ouve das pessoas, né? Puxa, eu fui do mercado hoje, como as coisas estão caras, como a vida está ficando difícil. Você vai comprar um carro hoje, você paga 3, né? Como as coisas estão ficando difícil. E quando a gente olha para o lado da política, eu não quero fazer alusão, não quero defender governo, quero falar da política como um todo, né? Acho que todo mundo aqui acompanha e sabe como que a coisa está funcionando, e você vê que há uma grande corrupção envolvida no meio político. Aquilo que era para eles estarem fazendo, eles não fazem, mas há uma guerra pelo poder, pelo governo, pelo domínio, há uma luta de um contra o outro. A política, ela chega a ser algo que, você perde as expectativas, você perde a esperança. E você chega e pensa, será que existe mesmo esperança na política? Será que alguma coisa vai acontecer? Mas é uma guerra por poder muito grande. O homem, quando lhe é dado poder, há uma grande possibilidade de ele se corromper pelo poder. Muitos se corromperam, e por isso que a Bíblia diz que a Deus seja todo o poder. Deus, ele é o único. Deus, ele é o único capaz de deter todo o poder e não se corromper. Por isso que a gente fala, a ele seja todo o poder, porque Deus, ele tem todo o poder e ainda é misericórdia. Deus, ele tem todo o poder, mas ainda é graça. Deus, ele tem todo o poder e ainda é justo, coisa que os homens não conseguem deter. Somente a Deus o poder. E a gente olha para o lado da política e a gente desanima. Bom, então vamos olhar para o outro lado. Eu acredito que existam duas forças que influenciam a sociedade: é a política e a religião. Eu ia falar futebol, mas eu não vou falar. Tem um ditado que diz que sobre política, religião e futebol não se discute. Vamos deixar o futebol de fora, e eu não quero discutir religião e nem política, eu só quero explanar. Olhamos para o lado da política, muitos não têm esperança. Ok, então, para onde viram os nossos olhos? Para a religião. Nós queremos esperança. Aí você olha para a religião e você começa a se decepcionar de novo. Você começa a ver os mesmos problemas que tem na política dentro da religião. Uma luta por poder. Hoje você abre a internet, irmão. Vai lá, abre lá os vídeos. É pastor falando contra pastor. É pastor querendo derrubar pastor. É uma briga por poder. Os líderes religiosos é escândalo atrás de escândalo. E quantas vezes você já conversou com pessoas sobre religião? O que essas pessoas falam? Estou fora. Religião, eu estou fora. Pastor, igreja é dinheiro. É vinculado a dinheiro. E a coisa foi perdendo a mão. Foi perdendo o seu sentido original. A palavra aqui que eu li, hoje nós olhamos para dentro da nossa época, perdemos a esperança política, perdemos a esperança religiosa. Volta lá atrás, aonde eu li, e você vai ver que a situação aqui do texto lido não é diferente. No 15º ano de reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador, eu não vou dizer política daquela época, estou dizendo governo. Pôncio Pilatos, você é judeu, quem está no governo é Pôncio Pilatos, romano. Na Judéia, Herodes, Felipe, Lisânias, todos romanos, um povo estranho dominando sobre você.
corrompido. Você já viu como que era o governo romano? Quando você volta na história, irmão, eles eram impiedosos. Judeus não tinham esperança na política, assim como nós também não temos hoje. Era corrompido, também era lá. Aí o judeu volta o olho para onde? Para a religião. E o que está escrito aqui? Sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás. A Bíblia nunca diz para ter dois sumos sacerdotes. É um sumo sacerdote, mas aqui está mencionado dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Você vê que a religião daquela época também estava caída. Jesus, quando ele entra no templo, o que ele vê e o que ele faz? Ele vê uma religião falida, pessoas vendendo. Eu fico às vezes um pouco de medo, porque a gente olha e a gente condena aquela passagem onde estavam vendendo dentro do templo, e Jesus vem quebrando tudo, e eu fico com um pouco de medo, porque às vezes a gente não está vendendo as mesmas coisas, mas a intenção é a mesma. Será que se Jesus entrasse hoje nas igrejas, ele ia quebrar alguma coisa? Você já parou para pensar nisso, irmãos? A gente condena aquela passagem. Eu vi um vídeo de alguém que dizia assim, que as conferências e os eventos de igrejas estão lotados, mas os cultos de oração estão vazios. E hoje eu vou pregar para mim, porque vocês são demais, né? Vocês são fé. Eu vou pregar para mim hoje. E às vezes a gente é falho, porque quando tem um evento, lota de pessoas, mas quando é algo, a oração, você fala, poxa, a oração não é atrativo. Não, a oração não é atrativa, ela é necessária. A oração é necessária. Um culto de oração, você vê tão poucas pessoas, mas no evento você vê tanta gente. Num show, um cantor, vai vir um cantor, meu Deus, aquele esforço para ir. Mas quando é um culto de oração, a gente começa a dar desculpas. E eu posso ser radical um pouquinho? Só um pouquinho? Vocês me dão licença para ser radical um pouquinho? Eu queria que um dia, um desses cantores, as pessoas fossem lá, chegasse lá e esse cantor falasse, hoje não vai ter show, nós vamos orar. Se você pagou para entrar, você vai pegar o seu dinheiro de volta, nós convidamos você para ficar aqui na oração, mas hoje não vai ter cantoria, vai ser só oração. E eu fico pensando, se eu fosse, o que eu ia falar? Se eu ia ficar para oração ou se eu ia reclamar? Será que eu ia ficar? Será que eu ia reclamar? E você, meu irmão? Quantas pessoas ficariam? Será que a gente realmente está buscando mesmo a Deus quando a gente vai num lugar desse? Porque se a gente tiver, a gente fica. Teve uma época que não tinha louvor aqui, que o louvor estava de férias, e eu fico feliz porque as pessoas vinham. Quando o seu foco é Jesus, irmão, você não tem atrativo que vá te impedir de orar. Quando o teu foco é Jesus, as pessoas que são barradas, é porque o foco não estava em Jesus. A partir do momento que Jesus é o teu alvo, eu acredito que nada é capaz de te parar. Quando você tira os olhos do lugar que era para ele estar, você para. Se você continuou até hoje, eu quero dizer para você, é porque os teus olhos estão no lugar certo. É porque se a gente olhar hoje para pastor, a gente cai. Glória a Deus pela sua vida, Mas se você olhar para líderes hoje, for levar isso em consideração, você para. Você tem que olhar para Jesus Cristo. E se você está aqui até agora, eu quero dizer que é porque você está com os seus olhos no lugar certo. Amém? Quando a religião foi corrompida e quando a política foi corrompida, Deus enviou a sua palavra. Aleluia. Aqui diz aqui, sendo o sumo sacerdote Anás e Caifás de uma religião caída, veio a palavra de Deus. Eu quero falar para você que a religião pode estar corrompida, a política pode estar corrompida, mas a palavra de Deus, ela não se corrompe,
ela não vai se corromper. Jesus não se corrompe e ele não vai se corromper. E eu digo algo para você, que ele vai manter os seus de pé até a sua volta. Aquele que é de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero exaltar a palavra de Deus hoje. Aquele que é de Deus não vai se corromper. Aquele que é de Deus não vai se corromper. Aleluia. Jesus, ele não é mudado. Ele não é mudado por aquilo que ele toca. Mas aquilo que ele toca é mudado por ele. Jesus, ele não pode ser contaminado, pastor Vanderlei, por aquilo que ele toca. E aquilo que ele toca é mudado por ele. Aleluia. Se Jesus ele toca o mentiroso, Jesus ele não vai começar a mentir, é o mentiroso que vai começar a falar a verdade. Se Jesus ele toca o enfermo, não é Jesus que vai ficar doente, é o enfermo que vai ser curado. A Bíblia diz que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e pela lei, aquela mulher, ela não pode tocar um judeu, ela não pode tocar ninguém. Aquele que é tocado por ela, ele tem que ser separado, ele é contaminado. Pela lei, uma mulher com fluxo de sangue, um leproso, ele não pode tocar. Aquela mulher, ela sai do meio da multidão, e ela chega e ela toca Jesus. Pela lei, era para Jesus ser contaminado, mas o que aconteceu? Dele saiu virtude. Aquela que tocou Jesus, Jesus não se contaminou, ela foi curada. Tem um velório, Isaías, Jesus está andando, tem um velório, morreu o filho da viúva, e pela lei, o judeu ele não pode ter contato com aquele caixão, ele não pode ter contato com o defunto. Jesus ele para. E judeus sabem disso. Judeus ficam olhando, não, ele não pode tocar, porque se ele tocar, ele vai ser contaminado. O que Jesus vai e faz? Jesus vai e toca, e o judeu fala, não, contaminou. O que acontece? Jesus não foi contaminado, foi o morto que voltou à vida. Jesus, quando ele toca alguém morto, ele não vai morrer, é a pessoa que vai voltar a viver. Deixa eu falar algo para você, talvez você entrou morto aqui espiritualmente, mas hoje é o dia que Jesus vai tocar você, e você vai se levantar, os teus sonhos vão voltar, os teus projetos vão voltar, Deus vai trazer à vida aquilo que estava morto no teu coração, e eu profetizo isso nessa noite. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Se tem alguém que crê no Deus que ressuscita aqui, sou eu, porque muitas vezes eu estive morto e hoje eu estou aqui, e não é pela minha força, porque não há nada em mim, querido, é pela fidelidade do Senhor. Aleluia. Palavra de Deus é incorruptível. Eu não consigo enxergar o relógio lá. Tem um reflexo aqui. Glória a Deus. Palavra de Deus é incorruptível. Deixa eu te falar. Quando o homem tem contato com a palavra, não é a palavra que vai mudar, é o homem que vai mudar. A palavra de Deus é pura. Não há nela. Você está desesperançoso da política e da religião, mas deixa eu te falar. Não se desespere. A esperança. Levanta a tua mão. Diga assim comigo: minha esperança é a palavra do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero emprestar as palavras do profeta hoje para mim pregar um pouquinho. Posso começar a pregar? Aleluia. Glória a Deus. Verso 3 diz assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta. Agora o profeta diz para um outro profeta: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Agora eu peço para você abrir o teu coração, que ele diz: todo vale aqui, ó,
todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, todo vale, desculpa, errei, vale, vale e montes, os montes vão descer, os vales, eles vão subir. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, mas quando Jesus ele entra, quem está aqui em cima, quem está se achando muito, quem está com o ego muito alto, vai vir para baixo, e quem está lá embaixo, ele vai, de um, Deus tira, e o outro que está aqui, Deus coloca. Você está entendendo? Esse coração de Deus de nivelar a igreja. Olha, deixa eu falar, nós temos pastores, nós temos líderes, sim, temos, mas eles não estão aqui, eles estão aqui. A igreja é para andar lado a lado, não é um acima do outro. Você pode ser líder, mas é do lado. Você pode ter autoridade, mas é do lado. A igreja é para andar lado a lado, não é um pisando no outro, e não é o outro lá embaixo, é um levantando e o outro abaixando. É isso que Deus faz na sua igreja. Aquele que está lá em cima e fala, eu sou, Deus fala, você não é nada. E aquele que está lá embaixo fala, eu não sou nada, Deus fala, vem, porque você é. Aleluia. Segura na mão do teu irmão só um pouquinho, por favor, eu não gosto de ficar falando isso. Sabe o que significa isso? Lado a lado. Lado a lado. Aonde você está, quando Jesus chega, quem está lá em cima vai descer, quem está lá embaixo vai subir, porque Ele vai nivelar a sua igreja. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados. É uma promessa. Há um sério risco de você que entrou aqui e está meio capengando, se acertar hoje. Há um sério risco da sua vida estar torta e Jesus entrar e alinhar você. Deus ele vai alinhar aqui, todos no mesmo nível, para depois alinhar para cá. Há um alinhamento aqui, e depois um aqui, e depois nós na glória. Quando nós sentarmos na mesa do Senhor na glória, não vai ter líderes mais, não vai ter pastor. Eu sinto, pastor é só para esse tempo. Lá nós sentaremos todos à mesa, comeremos todos à mesa, e nós sentaremos na mesa junto com o Senhor Jesus. Aleluia. Há um sério risco de Deus consertar a tua vida, e eu espero que você esteja pronto, porque Deus, quando Ele entra na vida de alguém, é para alinhar, é para acertar. Glória a Deus. Toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, as multidões que saíam para serem batizadas. A mensagem do homem era dura, hein, gente? A mensagem do homem era dura. Raça de víboras. Daí a igreja dizia amém. Não dizia amém. Olha a mensagem. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E aqui, quando ele diz produzir frutos dignos de arrependimento, eu acredito que não exista fruto sem arrependimento. Não existe fruto sem arrependimento. Mas quando há o arrependimento, há fruto. Eu acredito que o arrependimento em si, verdadeiro, ele por si só já gera fruto, Tiago. Quando você está no caminho tortuoso,
no pecado, e há um arrependimento e há uma mudança, o fruto, ele será gerado da tua mudança, do teu arrependimento. Olha, a árvore, quando ela dá fruto, ela faz força para dar fruto? Quando você chega perto de uma árvore que ela está dando fruto, você vê ela... Não. O que dá fruto? É a raiz estar no lugar certo e estar abastecida com água. Quando a raiz está firme, a árvore ela vai frutificar. A raiz é o arrependimento. Quando o homem ele tem um arrependimento, ele vai frutificar. Às vezes a pessoa fala assim, eu não estou dando fruto. Irmão, muitas vezes, o teu fruto você não vai perceber. O fruto da árvore não é para ela mesma. Para quem que é os frutos? Então às vezes você fala, puxa, eu não estou dando fruto, mas tem certeza que você não... Você teve um arrependimento? Você teve um abandono? Eu tive, mas eu não vejo fruto. Você não vai ver, quem vai ver são as pessoas. Você já percebeu isso? Que às vezes você não está vendo o fruto na sua vida, mas é as pessoas que estão vendo e estão questionando, falam, nossa, como essa pessoa mudou. E ninguém está sabendo. E você não está achando que você está dando fruto. E do mesmo jeito também é o pecado. Porque às vezes você está pecando, às vezes você está no erro e fala, não está dando nada. Não está acontecendo nada. Aí a gente ouve aquela famosa frase, nossa, mas você é crente? Você já ouviu? Já aconteceu comigo, irmãos. Você está no erro, e parece que quando você está no erro, parece que não vem essa frase logo, eles deixam você pecar, você vai pecando, quando você enche o copo do pecado, alguém vem e fala, nossa, mas você é crente? Eu quero falar uma coisa para você, que tudo aquilo que você faz, vai impactar as pessoas, de uma forma positiva, ou de uma forma negativa. Tem coisas na sua vida que você não vai ver, mas o arrependimento, ele vai gerar por si só frutos na sua vida, ainda que você não veja. Amém? O arrependimento, e João, ele está pregando esse arrependimento, por quê? Porque o judeu, ele tem uma desculpa, ele fala assim, olha, nós somos filhos de Abraão. O que é o filho de Abraão? Filho de Abraão não precisa ter arrependimento. Não. Eu quero dizer algo para você. O arrependimento, olha, ser filho de Abraão não é justificativa para não andar em obediência. Não importa a genealogia, não importa de onde você veio, se é filho de pastor, se você toca, se você canta, se você prega, a obediência, ela tem que fazer parte da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. No verso 10, as minhas mensagens elas são mais rápidas, tá? Ainda mais hoje que eu não fiz nada, não fiz esboço, não fiz nada. Então as multidões, verso 10 diz, então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, de fazer? Já se perguntou isso alguma vez? Essa pergunta é uma pergunta de um coração arrependido. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? De novo, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobrei mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Tem 3 princípios aqui envolvidos nessas palavras. Primeiro, do verso 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Quando Jesus vem, a generosidade vai começar a aparecer. Que ele não está falando, mas primeiro princípio, generosidade. Foram também os publicanos para serem batizados. Mestre, o que havemos de fazer? Não cobreis mais do que o estipulado. Quando Jesus vem, a justiça vai começar a aparecer. Generosidade, justiça. E o terceiro ponto, soldados. E o que nós faremos? Ele disse, a ninguém maltrateis. A misericórdia.
a generosidade e a justiça e a misericórdia, elas são marcas na vida das pessoas que Jesus salvou. Essa transformação aqui na vida deles é maravilhosa, porque é algo tão simples, não é? João aqui, ele não fala para os publicanos assim, olha, para de cobrar os impostos, sai da tua profissão, abandona o lugar onde, não, ele não fala assim, abandona o lugar onde você está. O que ele está falando assim, olha, fica na onde você está, mas a partir de hoje você vai começar a ser diferente. Não é o lugar aonde você está, é a maneira como você age. Não é o local onde você está, é a maneira como o teu coração está nesse lugar. E o que ele está falando aqui, olha, não precisa sair da onde você está, mas começa a trazer Deus nas suas ações. Você não precisa, meu querido, ser igual quem está do teu lado. Traga Deus para a sua vida. Eu tenho assim uma mania no meu serviço eu tenho alguns dias que eu faço oração, e nas minhas orações eu gosto de profetizar. Eu estou lá, eu falo, Senhor, que o meu serviço seja um lugar de amor, seja um lugar de graça, e é gostoso, Senhor, profetizar, mas eu entendo que quando eu profetizo, aquilo que eu estou profetizando tem que começar em mim. Então, se eu estou falando assim, olha, eu profetizo que vai ter amor nesse lugar, o amor, ele tem que começar em mim. Se eu falo, Senhor, que esse lugar venha a ter justiça, eu preciso exalar a justiça naquele lugar, porque fica fácil eu chegar diante de Deus e falar, Senhor, que haja paz na minha casa, mas quando eu chego na minha casa, eu faço guerra. Não vai funcionar, querido. Diga assim, começa comigo. A mudança começa comigo. Aleluia, eu estou falando para você, quando você profetiza, começa em você. Começa em você. Eu tenho profetizado, sabe, irmãos? E teve uma vez que o Senhor, eu já passei por momentos assim, onde Deus me levantou, que eu estava caído. Eu já passei por momentos onde eu estava lá em cima, me achando a última bolacha do pacote, e Deus me jogou para baixo. E eu ia contar um dos dois para vocês, mas eu acho que eu não vou contar nenhum, não, misericórdia, né? Passar vergonha. Teve um dia que aconteceu uma coisa comigo lá no meu serviço, e a gente profetiza, Senhor, eu quero justiça nesse lugar, né? E às vezes a hora da gente exercer a justiça, já que a gente profetizou, então que comece pelo outro, não comece por mim, né? Ai, Senhor, aconteceu uma coisa que eu considerei injusta, e houve uma situação no meu serviço, eu não gostei, não foi justo o que aconteceu comigo, e aquilo me irritou demais. Eu estou confessando um pecado para vocês aqui. Vocês achou que era um santo que ia pregar, mas não é, irmão. Eu sou uma pessoa que também precisa ser moldada a cada dia por Deus. E teve uma situação, eu não gostei, não foi justo. E aquilo, Tiago, me irritou. Mas aquilo me irritou, irmão, falar, não. Aquilo me irritou e depois que falaram algumas coisas para mim, eu não concordei, não era verdade. E eu saí irritado. E eu comecei a comentar com as pessoas, olha, aconteceu isso comigo. E as pessoas falaram, não, sério? Eu não acredito. Meu Deus, e aquilo começou a me encher. Eu quero mesmo, eu quero que vocês condenem essas pessoas que fizeram injustiça comigo. E eu ia falando, Tiago, eu ia comentando com um, ia comentando com o outro, e as pessoas iam falando, ai meu Deus, ia até uma passagem na minha, a gente precisa ser transformado. Você lembra quando levaram Jesus para ser julgado? Que os judeus levaram Jesus para ser julgado? E Jesus, ele entra, achando o petróleo, ele entra, e falam para Pôncio Pilato, fala assim, olha, por que vocês trouxeram Jesus para eu julgar? Julga vocês, conforme a lei de vocês. E eles falam, não, mas a nossa lei, ela não permite que a gente mate. Né? Você não fica irritado quando você lê isso? Peraí, na lei não permite que eu mate alguém, mas permite que eu leve alguém para morrer, para quem pode matar, é mais ou menos isso.
Você entendeu? Eu não posso falar mal de alguém, não, eu não posso, mas eu posso pegar essa pessoa e levar ela para quem pode falar mal, nossa, irmão, aquilo começou a me alegrar no fundo da minha alma. Eu queria que todo mundo condenasse. Falho. Cheio de justiça própria, era no dia da minha oração, e eu vou lá, todo cheio de justiça, todo cheio de razão, não, eu vou orar, estava desse tamanho assim, ó. Meu ego estava inflado, Isaías, desci, não, agora Deus vai mandar fogo, pastor, Deus vai entrar, eu tenho profetizado justiça, Deus vai cumprir agora tudo aquilo que eu estou profetizando, e eu cheguei todo cheio de mim, para fazer oração, mas Deus gosta quando chega aqueles balãozão inflado de ego assim, para fazer a oração. Deus fala, mas é gostoso estourar esses balões aí. Como é gostoso quando alguém chega cheio de si para orar, e Deus fala, eu vou, e Deus tem uma agulha, aí eu cheguei todo cheio, e eu comecei, Senhor, eu sou teu servo, Senhor, estão fazendo injustiça comigo, ixi, aquela choradeira, e Deus pegou aquela agulha. Deus não estoura, porque se estourar você não aguenta, querido. Se Deus vir fazer pum, você acaba você. Deus, ele faz um furinho, pss, e eu fui orando, e foi pss, e eu estava assim, e eu estou orando, e ele começa, eu vou murchando, eu sei que quando a oração terminou, eu estava murcho, e eu comecei a chorar. Deus falou, você veio falar de justiça comigo? E Ele trouxe a passagem de Jesus no meu coração. Você levou pessoas para ser crucificada para quem podia, e você está profetizando justiça, você? Irmãos, eu estava assim, e Deus começou a tirar tijolinho por tijolinho do meu ego, foi tirando, quando chegou no final da oração, eu estava em lágrimas, falando, Senhor, me perdoa, Jesus me perdoa. Irmão, se você chegar diante de Deus, a gente chegar cheio de razão, você sabe como que você sabe que Jesus estava na sua oração quando você ora? Se os teus pecados começar a ficar evidente, porque até então, quando você começa a apontar para os outros, igual Isaías, né? Esse Isaías aqui é uma bênção. Eu estou falando do Isaías mais pecador, que estava aqui, no capítulo 1, no capítulo 2, ele começa a falar, ai de ti, ai de ti, ai de ti, mas quando ele chega diante de Deus, não tinha pecado dos outros, querido, quando você chega diante de Deus, é os seus pecados que vai cair na mesa. Quando eu chego diante de Deus, eu estava apontando o erro de todo mundo, pastora, mas à medida que Deus foi entrando na minha oração, os erros começaram a voltar para mim, e Deus foi mostrando os meus erros. Os teus erros vão ser evidentes quando Jesus chegar na tua vida, na tua oração. Aleluia, glória a Deus. É preciso sair da onde eu estou? Não, é preciso mudar o que eu estou fazendo. Mudança nem sempre é sair de um lugar e ir para o outro. Mudança para Deus é você começar a agir de forma diferente. Você pode até mudar um local geográfico, estou nessa igreja, eu vou para outra, e eu vou para outra, e eu vou para outra, esperando mudança, quando a primeira mudança ela tem que acontecer aqui. É aqui. É aquilo que eu profetizo, eu tenho que trazer sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre a minha casa, sobre onde eu estou, sobre o meu serviço, tem que começar em mim. Deus nos chamou para fazermos essa diferença, e a mensagem de João aqui hoje é essa: ei, judeu publicano, está cobrando imposto, faça a diferença. Ei, soldado, você está aí pegando os bandidos, faça a diferença, traga Deus para onde quer que você está, e Deus vai mudar
as coisas na sua vida. Se houver mudança aqui, meu irmão, fora as coisas vão começar a mudar também. Fora as coisas vão começar a mudar também. Antes de eu terminar, eu quero dizer algo. Deus, Ele muda. Fora, muda. Antes Ele muda aqui. Tudo que Deus começa, Ele começa de dentro para fora. Eu sempre disse isso. Deus, quando Ele começa o tabernáculo, Ele não começa das pontas para dentro, Ele começa de dentro para fora. A mudança começa em mim. Em mim. Amém? Se coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de orar. Eu gostaria de orar. Gostaria de orar por vocês. Eu não sei pregar muito bem, esse é o meu jeito, é assim mesmo, né? Não é nós que escolhemos a nós, é o Senhor que nos escolheu. Mas se a palavra falou com você, fecha os seus olhos. Falou comigo primeiro. Essa palavra ela tinha uma outra direção da primeira vez, mas Deus começou a mudar no meu coração. Amém. Amém, que seja feita a vontade dEle, nada é para mim, não é por mim, não é para mim, é para Ele, tudo aqui é para Ele, essa igreja é dEle. Aleluia. Fecha os teus olhos, querido. Aleluia. Nós vamos orar. Glória a Deus, Senhor Jesus. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós nos colocamos diante de Ti, porque nós sabemos que quando o Senhor chega em algum lugar, há transformação. Quando o Senhor entra em alguma vida, há mudança. Quando o Senhor está em algum lugar, aquele lugar é marcado, mas é marcado pela Tua graça, mas é marcado pela Tua glória. Que assim também seja no meu coração hoje. Que eu saia daqui, Senhor, que eu possa levar essa Tua marca, essa Tua graça, aonde quer que pise a planta dos meus pés, Senhor. E se nós temos errado, que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, venha sobre as nossas vidas, e que o Senhor, assim como diz na Tua palavra, que o Senhor possa alinhar os nossos caminhos, que o Senhor possa alinhar os nossos pensamentos, que o Senhor possa, Senhor, consertar os caminhos tortuosos e nos encher da Tua graça nessa manhã, que haja graça no meio do Teu povo, Senhor, que o mundo possa olhar hoje para a Tua igreja e encontrar graça. Que o mundo hoje possa olhar para o Teu povo e encontrar algo diferente, Senhor, que nós possamos marcar, mas não porque somos bons, mas porque o Senhor tem sido bom, que o mundo possa ver que o Senhor é misericordioso através da nossa vida. Que o mundo possa ver que o Senhor é bom através da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus eu profetizo hoje mudança sobre planos aqui hoje. Gente que entrou aqui hoje com destino traçado, que o Teu Espírito entre nesse projeto e mude, Pai, porque o Senhor tem poder sobre a morte. O Senhor não deu a sua vida, o Senhor entregou a sua vida. Não foi tomada a sua vida, o Senhor a deu, Pai, porque o Senhor tem poder de a dar e de a reaver. O Senhor tem poder sobre a morte, o Senhor tem poder sobre o enfermo. Que as mentalidades aqui, começando de mim, possam ser mudadas no poder do Teu amor. Que o nosso e o meu coração hoje seja transformado pela graça do Teu Espírito. Oh, aleluia. Levante a tua mão, querido. Aleluia. Levante a tua mão hoje. A graça nesse lugar, a graça do Senhor, a mudança de Deus hoje, nos teus projetos, nos teus planos, no teu coração, Deus vai te dar direção,
Deus vai te dar direção, Deus vai falar no teu coração, Deus vai te orientar hoje. Eu profetizo a direção do teu Espírito Santo, que quem estava indo do lado contrário, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus, que haja o bálsamo do Senhor, que haja a cura do coração hoje, Pai. Nós profetizamos, Senhor, que essa igreja é tua, Pai, que esse povo é teu, que as pessoas vão ver diferença nessas vidas, vão ver graça nessas vidas, vão ver o teu poder nessas vidas, e vão, Senhor, glorificar o teu nome, através de pessoas que estão aqui, eu creio. Oh Espírito Santo, aleluia, aleluia.